Véspera de Natal na Whitmore Financial. O átrio brilhava com 10.000 luzes, mas a sala de conferências no 302º andar parecia um necrotério. Daniel Mercer sentou-se em frente a uma mulher que nunca tinha conhecido pessoalmente, observando-a assinar os seus documentos de rescisão com a eficiência de alguém a verificar uma lista de compras. A sua filha de 7 anos, Sophie, esperava no corredor, com o rosto pressionado contra o vidro, vendo o pai perder tudo. Ele não discutiu, não implorou. Simplesmente acenou com a cabeça, recolheu os papéis e saiu com a coluna reta e o coração despedaçado. Claire Ashworth, CEO da Whitmore Financial, acreditava que tinha acabado de eliminar um passivo. Não fazia ideia de que tinha acabado de incendiar a sua própria consciência. Daniel recolheu as suas coisas da secretária no 28º andar, enquanto música natalícia tocava suavemente nos altifalantes. Guirlandas prateadas pendiam do teto. Uma árvore de Natal em miniatura estava sobre a mesa da recepção, com as luzes a piscar alegremente, ignorando o que estava a acontecer a apenas 6 metros de distância. Ele se movia metodicamente, colocando fotografias emolduradas numa caixa de papelão. A formatura do jardim de infância de Sophie, a viagem deles ao Grand Canyon no verão passado, um desenho a lápis de cera que ela tinha feito dos dois, de mãos dadas sob um sol amarelo, com as palavras "Melhor Papá" escritas a marcador roxo. Os seus colegas observavam de seus cubículos como espectadores de um acidente. Alguns sussurravam atrás das mãos, as suas vozes chegando longe o suficiente para ferir. Outros fingiam estar absortos nos seus ecrãs, subitamente fascinados por planilhas que haviam ignorado o dia todo. Marcos, o analista júnior que se sentava a 3 mesas de distância, cruzou o olhar com Daniel e rapidamente baixou os olhos para o teclado. Eles tinham almoçado juntos dezenas de vezes na sala de descanso. Tinham conversado sobre os seus filhos, as suas hipotecas, os seus sonhos de se aposentar em algum lugar quente. Agora, Marcos estudava as letras do teclado como se elas pudessem se reorganizar em uma desculpa para a sua covardia. Sophie puxou a manga de Daniel. A sua voz era baixa, mas clara no silêncio repentino do escritório. Henderson disse que haveria biscoitos em forma de bonecos de neve. Ele ajoelhou-se ao lado dela, os joelhos a estalar contra o fino tapete industrial, as mãos a tremer ligeiramente enquanto fechava o zíper do casaco de inverno rosa dela, aquele com capuz forrado de pele que ela tinha implorado para comprar no shopping no mês passado. Às vezes, querida, fazer a coisa certa não traz recompensa. Às vezes, significa apenas que podes continuar a olhar-te no espelho sem sentir vergonha. Ela considerou isso com a seriedade que só uma criança consegue ter. A sua pequena testa franziu-se em concentração. Fizeste a coisa certa, papá. Ele puxou-a para perto, respirando o aroma de morango do seu shampoo, memorizando aquele momento de inocência antes que o mundo tivesse a oportunidade de se explicar. Eu tentei, querida. Eu realmente tentei. 3 andares acima, Claire Ashworth estava em pé junto à janela do chão ao teto, observando a cidade brilhar sob uma leve neve de dezembro. O seu reflexo flutuava como um fantasma contra o vidro. Uma mulher de 42 anos com maçãs do rosto salientes e instintos ainda mais apurados. Ela transformou a Whitmore Financial de uma empresa de investimentos regional com 12 funcionários numa potência nacional com escritórios em 7 cidades, ao longo de 15 anos de decisões calculadas e dedicação absoluta. Sentimentalismo não fazia parte do seu vocabulário. A emoção era um luxo que ela havia abandonado há muito tempo. Em algum momento entre a falência do pai e o seu primeiro milhão, entre o funeral da mãe e o divórcio, ela os viu atravessando a praça abaixo. 2 pequenas figuras movendo-se pela neve que caía. O homem caminhava com os ombros para trás, segurando a mão da filha. A menina continuava a virar-se para olhar para o edifício. O seu rosto inclinava-se para cima, como se tentasse entender o que tinha acontecido dentro daquelas janelas brilhantes. Clary sentiu algo apertar-lhe o peito. Uma sensação desconhecida, algo pesado e afiado. Ela reprimiu-a imediatamente, recorrendo à memória muscular do distanciamento. Negócios eram negócios. Os relatórios trimestrais não se importavam com o espírito natalício. Os acionistas não enviam cartões a perguntar sobre o bem-estar dos funcionários. Daniel Mercer era um risco,
e ela eliminou-o com a mesma precisão que aplicava a qualquer outra ameaça à estabilidade da empresa. Afastou-se da janela e serviu-se de um uísque da garrafa de cristal na sua cristaleira. O gelo tilintou contra o vidro, um som limpo e certo no escritório silencioso. Ela tinha tomado a decisão certa. As provas eram claras e condenatórias. Daniel Mercer falsificou avaliações de risco na carteira de Henderson, expondo a empresa a perdas potenciais na casa das dezenas de milhões. A sua demissão não foi crueldade, foi cirurgia. Corta-se o tecido infetado para salvar o corpo. Qualquer bom líder compreende isso. O seu telemóvel vibrou na secretária de Mogno. Uma mensagem do presidente do conselho a felicitá-la pela ação rápida e decisiva. Ela digitou uma resposta profissional e apagou a conversa. Lá fora, a neve caía mais forte, cobrindo a praça de branco, apagando as pegadas de um homem e sua filha. Em algum lugar da cidade, um pai explicava à sua filha por que o Pai Natal talvez precisasse ajustar a sua lista este ano. Claire Ashworth terminou o seu whisky e começou a revisar as projeções para o próximo trimestre. Os números faziam sentido. Os números sempre faziam sentido. Era tudo o resto que permanecia teimosamente ilegível. O relatório que encerrou a carreira de Daniel Mercer na Whitmore Financial tinha 17 páginas. Trazia o cabeçalho oficial do Departamento de Auditoria Interna e a assinatura de Richard Thorne, vice-presidente sênior de gestão de risco. Cada parágrafo foi cuidadosamente construído com a precisão de um documento legal. Cada acusação era apoiada por documentação que parecia irrepreensível. Todas as provas apontavam diretamente para Daniel como o arquiteto de um esquema para esconder a exposição a riscos catastróficos na carteira da Henderson. O que o relatório não mencionava era que Richard Thorne tinha escrito cada palavra para se salvar. 6 meses antes, Richard tinha aprovado uma série de estratégias de investimento agressivas que violavam o protocolo da empresa. Ele estava atrás de um bônus de desempenho que pagaria o acordo do seu segundo divórcio e a casa nos Hamptons, que a sua nova namorada admirava nas revistas. As estratégias funcionaram brilhantemente durante 4 meses, gerando retornos que o faziam parecer um gênio. Então, elas entraram em colapso espetacular em setembro. Os 47 milhões de dólares evaporaram em uma única semana de correções de mercado e chamadas de margem. Richard tinha 2 opções quando a poeira baixou. Ele poderia confessar ao conselho e ver sua carreira de 18 anos implodir em tempo real. Sua reputação destruída, seu futuro reduzido a trabalhos de consultoria para empresas pequenas demais para verificar referências. Ou ele poderia encontrar outra pessoa para culpar, alguém sem conexões políticas, alguém ocupado demais com outras obrigações para perceber a faca deslizando entre suas omoplatas. Daniel Mercer era perfeito. Um analista de risco de nível médio, sem aliados na diretoria executiva. Um pai solteiro que saía pontualmente às 17h30 todos os dias para buscar a filha na creche. Um homem que realmente havia sinalizado preocupações sobre a carteira de Henderson em memorandos internos. Memorandos que Richard havia descartado como excessivamente cautelosos e, em seguida, silenciosamente apagado do servidor da empresa quando as perdas se materializaram. A genialidade do plano de Richard era sua simplicidade e audácia. Ele fabricou provas mostrando que Daniel havia acedido aos sistemas de negociação após o expediente, criando um padrão de atividade suspeita. Ele retroagiu assinaturas de aprovação para fazer parecer que Daniel havia autorizado negociações que ele nunca havia visto. Ele criou um rastro de documentos tão convincente que até o próprio Daniel poderia ter acreditado, se não soubesse com certeza absoluta que nunca tinha feito nada disso. Daniel tentou defender-se nos dias que antecederam a sua demissão. Ele solicitou acesso aos registros originais do servidor. Pediu para falar diretamente com o conselho para apresentar a sua própria documentação. Ele apresentou os seus memorandos internos como prova dos seus alertas sobre os riscos que se concretizaram. Mas Richard estava na Whitmore há 18 anos. Ele jogava golfe com 3 membros do conselho. Ele tinha contratado a assistente executiva de Claire Ashworth. Ele sabia quais e-mails copiar e quais reuniões mencionar de passagem. Todas as portas em que Daniel bateu permaneceram firmemente fechadas. A reunião de demissão na véspera de Natal não foi uma discussão, foi uma execução disfarçada de linguagem corporativa. Claire Ashworth analisou as provas pessoalmente, ficando até tarde na noite anterior
para ler todas as páginas. Ela viu os documentos falsificados e acreditou neles completamente. Ela analisou o arquivo pessoal de Daniel Mercer, observou as suas avaliações de desempenho normais e o seu hábito de sair mais cedo, e concluiu que estava diante de um homem desesperado que tinha apostado os recursos da empresa e perdido tudo. Ela nunca lhe pediu para contar a sua versão da história. Nunca reparou que os carimbos de data e hora nas provas exigiriam que Daniel estivesse no escritório nas noites em que os registros escolares da sua filha mostravam que ele estava a participar em reuniões de pais e professores. Nunca questionou por que razão um homem sem histórico de má conduta cometeria de repente uma fraude tão desajeitada que praticamente se anunciava a qualquer pessoa que olhasse com atenção. Richard Thorne assistiu à demissão do seu escritório de canto, 3 portas abaixo do de Claire. Bebeu champanhe e sorriu para o seu reflexo na janela, observando a neve cair sobre uma cidade que não tinha ideia do que ele tinha feito. As perdas da Henderson seriam atribuídas à incompetência de Daniel. A investigação seria encerrada. Na primavera, Richard estaria na fila para um lugar no comitê executivo. Ele não tinha simplesmente sobrevivido, ele tinha prosperado. A única coisa com que não tinha contado era a forma como a culpa funciona. Ela não se anuncia com trombetas e trovões. Ela se infiltra por fendas que você nem sabia que existiam. Ela espera nos momentos tranquilos antes de dormir, quando o efeito do champanhe passa e o silêncio se torna pesado. E às vezes, ela assume a forma de uma menina de 7 anos pressionando o rosto contra o vidro, observando o pai assinar o seu futuro. 3 semanas depois do início de janeiro, Claire Ashworth se viu presa na berma da Interstate 91, a 24 quilômetros de Hartford. O seu Mercedes tinha desenvolvido um problema mecânico que o seu diploma de engenharia de Stanford não a tinha preparado para diagnosticar. A temperatura era de 12 degrees, com uma sensação térmica de 5 degrees. O seu telemóvel mostrava 2% de bateria, o suficiente para uma chamada curta ou nenhuma. A cidade mais próxima era um borrão de luzes à distância, longe demais para caminhar de saltos altos e casaco de cachemira. Ela estava a ponderar as suas opções limitadas quando uma carrinha parou atrás dela, com as luzes de emergência a piscar na escuridão. O motorista que saiu vestia um casaco de trabalho de lona e movia-se com a confiança despreocupada de alguém que resolve problemas para ganhar a vida, alguém que trabalhava com as mãos e entendia como as coisas se encaixavam. Ela demorou um momento para reconhecê-lo sem o contexto do escritório. Sem o fato e o crachá de funcionário, Daniel Mercer parecia diferente no ar frio de janeiro. De alguma forma, mais calmo, apesar de tudo o que tinha acontecido. Mais centrado, ele não a reconheceu à primeira vista. A CEO da Whitmore Financial, agasalhada num casaco de cachemira, com o cabelo despenteado pelo vento e a maquilhagem borrada pelo frio, não se parecia em nada com a mulher da foto corporativa. Ele simplesmente viu alguém em apuros à beira de uma estrada escura e parou para ajudar. Da maneira que o seu pai lhe ensinara, da maneira que ele tentara ensinar Sophie. As ligações da bateria estão soltas, disse ele após alguns minutos debaixo do capô. A sua lanterna iluminava o compartimento do motor. As suas mãos trabalhavam rapidamente, com competência, apertando cabos e verificando os níveis de fluidos com a facilidade de uma longa prática. Deve chegar a uma oficina, mas vai precisar de um mecânico para verificar o alternador. Está a mostrar algum desgaste. Claire observava-o trabalhar, sem saber o que dizer, sem saber se havia algo que ela pudesse dizer. O absurdo da situação pressionava o seu peito como um peso físico. Ela tinha acabado com a carreira deste homem há 3 semanas, assinado o papel que lhe tirou o sustento, e agora ele estava ajoelhado na neve para consertar o carro dela, sem ter ideia de quem ela era. Uma vozinha se fez ouvir do banco do passageiro da caminhonete. Sophie tinha aberto a janela, a sua respiração formando nuvens no ar gelado. O papá ajuda toda a gente. Ele consertou a cerca da senhora Patterson na semana passada, mesmo que ela nunca agradeça e sempre reclame das nossas lixeiras de reciclagem. E ele limpou a neve da garagem do Sr. Kim 2 vezes, porque o Sr. Kim tem problemas nas costas devido à guerra. O papá diz que ajudar as pessoas é apenas o que se faz quando se pode. Daniel olhou para a filha com um ar de ternura exasperada, o olhar de um pai que já perdeu essa discussão antes. Sophie, fecha a janela. Está muito frio aqui fora, mas eu não estou com frio.
Papai, fecha a janela, por favor. A menina obedeceu, mas não sem antes acrescentar. Ele também faz panquecas muito boas. Aquelas com gotas de chocolate. Caso você esteja se perguntando, Clary se viu sorrindo, apesar de tudo. Apesar do frio, das circunstâncias e da culpa que vinha acumulando há semanas. Havia algo de desarmante na honestidade da criança. A maneira espontânea como ela catalogava as virtudes do pai, como se lesse uma lista que mantinha. Este não era o homem descrito no relatório de Richard Thorne. Aquele homem era calculista, enganador, disposto a arriscar milhões para obter ganhos pessoais. Este homem parou para ajudar estranhos no frio e fez panquecas de chocolate para a sua filha. Daniel fechou o capô e limpou as mãos num pano que tirou do bolso. Deve estar tudo bem para seguir viagem. Há uma estação de serviço a cerca de 6 quilômetros à sua direita, chamada Manny's. Eles são honestos lá. Não lhe cobrarão por serviços desnecessários. Diga que foi o Danny que o enviou. Eles cuidarão de si. Obrigada, disse Claire. As palavras pareciam inadequadas. Pareciam nada comparadas ao que ela lhe devia. Mas ele já estava a caminhar de volta para a sua carrinha. Ela viu-o afastar-se, as luzes traseiras a desaparecerem na escuridão do inverno, e ficou sozinha na estrada, sentindo-se mais pequena do que se sentia há anos. Naquela noite, Claire tirou o arquivo de Daniel Mercer do seu escritório em casa e leu-o novamente do início ao fim. Desta vez, leu-o de forma diferente. Reparou nas menções ao serviço comunitário no boletim informativo da empresa. Nas cartas de recomendação de empregadores anteriores elogiando a sua integridade, na nota de que ele tinha aceitado um corte salarial de 15% há 3 anos para cuidar da sua mãe moribunda, mantendo ainda assim uma assiduidade perfeita e avaliações positivas. Reparou que nada disso correspondia ao homem que Richard Thorne tinha descrito. Não dormiu bem naquela noite. O uísque não ajudou. Os números na sua cabeça recusavam-se a fazer sentido. Por mais vezes que analisasse as provas, a ligação tornou-se clara numa tarde de sábado em fevereiro. Claire estava a sair de um café no West End de Hartford. A sua mente já estava nas teleconferências da tarde quando quase esbarrou em Daniel e Sophie na calçada. Desta vez, o reconhecimento brilhou imediatamente nos olhos dele. Não houve confusão, nem um momento de tentar reconhecer o rosto dela. A expressão dele mudou de surpresa para algo mais duro, mais cauteloso, como uma parede a cair. O calor que ela tinha visto na autoestrada desapareceu como o calor que escapa por uma porta aberta. Menina Ashworth. A voz dele era educada, mas distante. A voz que se usa com vendedores porta a porta e ex-maridos que se encontram no supermercado. Sr. Mercer não esperava encontrá-lo aqui. Ela ouviu-se a falar e detestou o tom corporativo da sua voz. O quão automático, o quão parecido com a mulher que assinou aqueles papéis, sem fazer uma única pergunta. Sophie puxou a mão do pai, o rosto iluminando-se com o reconhecimento. Papá, é a senhora do carro, aquela com a bateria solta e o casaco bonito. Consertou? O papá disse que devia verificar o alternador, porque pode ficar muito caro se ele quebrar completamente. Daniel colocou a mão gentilmente no ombro da filha. Sophie, por que não vai escolher um biscoito na padaria ao lado? Escolha o que quiser. Eu já vou. A menina saiu pulando com o entusiasmo que só a promessa de biscoitos pode gerar, deixando-os num silêncio constrangedor na calçada movimentada. Os peões fluíam à sua volta como água em torno de pedras. Claire sentiu o peso do que tinha feito a pressionar os seus pulmões. Devo-te um pedido de desculpas pelo que aconteceu com o carro. Devia ter dito mais do que apenas obrigada. Devia ter dito alguma coisa. Não me deves nada. O tom dele deixava claro que não se tratava de falsa modéstia ou evasão educada. Era uma barreira cuidadosamente construída e deliberadamente mantida. Parei para ajudar porque é isso que as pessoas fazem quando vem alguém abandonado no frio. Não teve nada a ver com Whitmore ou consigo ou com qualquer coisa que aconteceu. Teria feito isso por qualquer pessoa. Ela deveria ter deixado-o ir embora. Essa teria sido a escolha profissional, a escolha limpa, a escolha que tornava tudo mais fácil. Em vez disso, ouviu-se dizer: deixe-me pagar-lhe um café ou um almoço, o que quiser. Gostaria de ajudar se houver algo que eu possa fazer. Dinheiro para a educação da Sophie, contactos para oportunidades de emprego, qualquer coisa.
A expressão de Daniel não se suavizou. Se alguma coisa, ficou mais fechada, mais resoluta. Ajude, Sra. Ashworth. Você assinou o documento que tirou o meu emprego 3 semanas antes do Natal. Você não fez uma única pergunta. Você não olhou nos meus olhos durante aquela reunião. Acabou com a minha carreira como se estivesse a aprovar um relatório de despesas ou a assinar uma fatura de catering. Ele fez uma pausa, recompondo-se, controlando a emoção que queria transparecer. Não preciso do seu dinheiro por culpa. Não preciso da sua caridade ou das suas conexões. Arranjei um novo emprego numa empresa de construção em East Hartford. Paga menos da metade do que ganhava na Whitmore. Mas as pessoas lá realmente conversam umas com as outras. Perguntam como foi o fim de semana. A minha filha está saudável? Temos um teto sobre nossas cabeças e comida na geladeira. Qualquer dívida que você ache que tem comigo, considere-a cancelada. Ele se virou e caminhou em direção à padaria, onde Sophie estava com o rosto colado à vitrine de vidro. Clary ficou na calçada, segurando a xícara de café, sentindo algo que não sentia há 20 anos de ascensão na carreira corporativa. Impotência. Ela construíra um império com base na capacidade de resolver problemas, de passar cheques que faziam as dificuldades desaparecerem. Agora, ela enfrentava um problema que o dinheiro não podia resolver. A dignidade de um homem não estava à venda, o perdão dele não estava disponível a nenhum preço. Ela observou pela janela da padaria enquanto Daniel se ajoelhava ao lado da filha, ajudando-a a decidir entre um biscoito de chocolate e um biscoito de açúcar decorado como um boneco de neve. Sophie apontou para os dois, defendendo sua escolha com gestos animados. Daniel riu, um som genuíno que Claire podia ver mesmo através do vidro. Todo o seu rosto mudou, ficando mais jovem e mais leve. Ele comprou os 2 biscoitos. Claire caminhou até o carro e sentou-se ao volante sem ligar o motor. Pela primeira vez em 20 anos, ela não sabia o que fazer a seguir. O seu telemóvel mostrava 7 e-mails não lidos do escritório, todos marcados como urgentes, mas ela não conseguia abrir nenhum deles. O homem que ela demitiu na véspera de Natal acabara de lhe ensinar algo sobre os limites do poder. Era uma lição que ela não tinha certeza se queria aprender. Março chegou com o frio persistente que a Nova Inglaterra se recusa a deixar até o final de abril. Claire Ashworth se viu em uma arrecadação de fundos comunitária para o Hartford Children's Hospital, apertando mãos e preenchendo cheques com a graça automática de alguém que já participou de milhares de eventos como esse. O salão de baile do Marriott fervilhava com médicos, doadores e políticos locais, todos competindo para serem vistos a preocupar-se com crianças doentes enquanto desfrutavam do bar aberto. Ela estava absorta numa conversa com um administrador do hospital sobre a nova ala de oncologia quando uma pequena figura apareceu ao seu lado. Sophie Mercer estava com um vestido um pouco grande demais com um padrão de pequenas flores. O cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado que sugeria a melhor tentativa do pai de um penteado formal. Ela olhou para Claire com a franqueza imperturbável que só as crianças possuem, o tipo de olhar que não sabe desviar-se de verdades incômodas. Lembro-me de si, disse Sophie com naturalidade. É a senhora do carro na autoestrada e da cafetaria com os biscoitos deliciosos. É a pessoa que deixou o meu pai triste. A administradora do hospital desculpou-se com a rapidez de alguém a fugir de um incêndio num edifício. Claire viu-se sozinha com a criança no meio do salão de baile lotado, cercada por pessoas que não faziam ideia do que estava a acontecer. Sophie Daniel apareceu atrás da filha, um pouco sem fôlego, com o rosto corado de vergonha. Eu disse para você esperar perto da mesa de sobremesas. Nós conversamos sobre isso, mas eu a vi. Papai, eu queria perguntar uma coisa a ela. Você sempre diz que eu devo fazer perguntas quando não entendo as coisas. Daniel colocou as mãos nos ombros de Sophie, pronto para afastá-la antes que mais danos fossem causados. Mas a menina foi mais rápida do que ele. Ela olhou para Claire com uma expressão de curiosidade genuína. Sem malícia, apenas o simples desejo de entender algo que não fazia sentido para o seu cérebro de 7 anos. Por que despediu o meu pai? Ele não fez nada de errado. Ele me disse que não fez, e o papá nunca mente, nem mesmo sobre pequenas coisas. Ele diz que mentir é a pior coisa, porque você tem que se lembrar de todas as mentiras para sempre, e, eventualmente, você esquece uma, e então todos ficam sabendo. Ela fez uma pausa. Seu rostinho sério. Alguém mentiu para você?
É por isso que você achou que o papai era mau quando ele não era? A pergunta pairou no ar como fumo ao redor deles. A arrecadação de fundos continuou. Taças de champanhe tilintando. Itens do leilão sendo anunciados com entusiasmo teatral. Mas, para Claire, a sala ficou em silêncio. Ela olhou para aquela criança, aquela menina de 7 anos com um rabo de cavalo torto e um vestido emprestado, e viu algo de que vinha fugindo há 3 meses. A verdade, Sophie, disse ela lentamente, ajoelhando-se para olhar nos olhos da menina, ignorando o modo como o seu vestido caro tocava o chão do salão de baile. Às vezes, os adultos cometem erros, erros graves. Às vezes, acreditamos em coisas que não são verdadeiras porque não fazemos perguntas suficientes, porque confiamos nas pessoas erradas, porque estamos com pressa e pá. Às vezes, quando percebemos que estávamos errados, não sabemos como consertar. Sophie acenou com a cabeça seriamente, processando essa informação. Foi o que aconteceu com a minha amiga Emma na escola. Ela achava que eu tinha pegado a borracha dela, mas na verdade tinha sido o Michael. Ela ficou muito zangada comigo durante um dia inteiro e não quis partilhar os seus lápis de cor durante a aula de artes. Mas depois o Michael contou a verdade e a Emma pediu desculpa e agora somos melhores amigas novamente. Ela inclinou a cabeça, estudando Claire. Descobriu quem realmente levou a borracha? Claire sentiu algo partir-se dentro dela. Não de forma dramática, não como vidro a estilhaçar-se, mas como gelo num rio a começar a rachar com o primeiro calor da primavera. Estou a começar, disse ela. Estou a começar a fazer as perguntas certas. Daniel observou essa troca com uma expressão que Claire não conseguiu decifrar, algo entre proteção e curiosidade. Ele pegou a mão de Sophie gentilmente. Devemos ir, querida. O leilão silencioso está a acabar e tu querias ver se ganhamos a cesta de materiais de arte. Tudo bem, papá. Sophie acenou para Claire com a mão livre. Tchau, senhora do carro. Espero que descubra sobre a borracha. Emma se sentiu muito melhor quando soube a verdade. Claire viu-os desaparecerem na multidão de doadores bem vestidos. Naquela noite, ela não foi para casa, para o seu apartamento vazio na cobertura. Dirigiu-se diretamente a Whitmore Financial e usou o seu acesso mestre para entrar no prédio às 23 horas. O segurança mal tirou os olhos do telemóvel. A CEO tinha todo o direito de estar lá a qualquer hora. Ela passou 6 horas na sala de servidores com uma especialista forense em TI em quem confiava implicitamente. Uma mulher chamada Janet, que trabalhava com ela há 12 anos e nunca fazia perguntas desnecessárias. Ao amanhecer, ela tinha o início de algo que parecia muito com a verdade. E a verdade que ela estava começando a entender tinha peso. A investigação levou 3 semanas de noites longas e documentação cuidadosa. Claire conduziu-a pessoalmente, sem contar a ninguém do conselho o que estava a fazer. Ela revisou os registros do servidor, que Richard Thorne não conseguiu apagar completamente, encontrando vestígios de ficheiros apagados em sistemas de backup que ele não sabia que existiam. Ela entrevistou a equipa de TI, que se lembrava de pedidos incomuns do escritório do vice-presidente sênior em setembro, pedidos para retroagir modificações de ficheiros e apagar arquivos de e-mail. Ela rastreou os carimbos de data-hora nos documentos falsificados e encontrou as inconsistências que deveriam ter sido óbvias desde o início. Daniel Mercer estava na peça da escola da sua filha, numa das noites em que supostamente acedeu ao sistema de negociação. Noutra noite, estava numa consulta no pediatra. As provas contra ele não estavam apenas erradas. Tinham sido fabricadas com precisão deliberada por alguém que sabia exatamente o que incluir e o que excluir. O nome de Richard Thorne aparecia em todos os ficheiros suspeitos. As suas impressões digitais estavam em todos os e-mails eliminados. As suas credenciais de acesso tinham sido usadas para criar os registros falsificados. Os 47 milhões de dólares perdidos na carteira de Henderson remontavam diretamente às estratégias de negociação que ele tinha aprovado pessoalmente, ignorando os avisos de vários analistas, incluindo Daniel Mercer. Claire confrontou-o numa terça-feira à tarde, no seu escritório de canto com vista para o centro de Hartford. Ela fechou a porta atrás de si e observou o seu rosto passar por confusão, preocupação e, finalmente, compreensão. Ele era experiente demais para entrar em pânico visivelmente. Em vez disso, recostou-se na sua cadeira de couro e sorriu como um homem que já tinha sobrevivido a coisas piores do que esta. Claire, seja o que for que penses ter encontrado, eu posso explicar.
Estes registros do servidor são notoriamente pouco fiáveis. O departamento de TI tem falta de pessoal há anos. Qualquer pessoa com acesso básico poderia ter manipulado os registros. Estava a construir um caso sobre areia movediça. Os registros de data e hora correspondem aos registros da escola. Os códigos de acesso remetem para as suas credenciais pessoais. Os e-mails apagados foram recuperados de servidores de backup que não sabia que existiam porque nunca se preocupou em aprender como a nossa infraestrutura realmente funciona. Ela colocou uma pasta na secretária dele. Tenho 17 provas distintas que o ligam às perdas da Henderson e à fabricação de provas contra Daniel Mercer. O sorriso de Richard vacilou, mas manteve a expressão treinada de um homem que já havia blefado em situações piores. Estava a fazer uma acusação grave contra um executivo sênior com 18 anos de serviço. Uma acusação que poderia prejudicar a reputação da empresa muito mais do que uma demissão discreta jamais prejudicou. Pense nos acionistas. Pense no preço das ações. Pense na sua própria posição. Ele inclinou-se para a frente. Tenho amigos neste conselho, Claire. Velhos amigos que se lembram de quando você era uma analista júnior. Se insistir nisto, vou reagir com tudo o que tenho e prometo que vai ficar feio. A Claire tinha antecipado este momento. Ela tinha ensaiado mentalmente uma dúzia de vezes, preparando-se para todas as ameaças que ele pudesse fazer. Richard Thorne passou toda a sua carreira acumulando poder como um dragão acumulando ouro. Ele acreditava que isso o tornava intocável. Ele estava prestes a descobrir que não era bem assim. Richard, eu cresci vendo o meu pai perder tudo porque confiou nas pessoas erradas, porque acreditou nos sorrisos e nas promessas delas. Jurei que nunca deixaria isso acontecer comigo. Mas também jurei que nunca me tornaria o tipo de pessoa que causa esse tipo de destruição. Ela pegou a pasta. Não estou a dar-lhe escolha. Não estou a negociar. Estou a informá-lo de que o departamento jurídico foi notificado. O conselho receberá essas provas dentro de 1 hora e os reguladores federais foram contactados sobre possíveis violações de títulos. A cor sumiu do rosto de Richard. Está a destruir-se a si mesmo junto comigo. Você aprovou a demissão de Mercer. Está implicado em tudo o que aconteceu. Aprovei uma demissão com base em provas fraudulentas que você forneceu. Isso faz de mim uma vítima do seu engano, não uma cúmplice. Ela parou na porta. A segurança irá acompanhá-lo para fora do edifício em 20 minutos. Sugiro que use esse tempo para ligar a um advogado. Ela saiu sem olhar para trás. Richard Thorne foi preso 2 dias depois em sua casa em Greenwich. As acusações incluíam fraude de valores mobiliários, falsificação de registros comerciais, obstrução da justiça e conspiração para cometer crimes financeiros. Sua fiança foi fixada em US$ 2 milhões. As fotos dele algemado apareceram na primeira página do Wall Street Journal e lideraram todos os noticiários de negócios por 3 dias. Claire Ashworth convocou uma reunião de emergência do conselho e apresentou todo o escopo do que havia ocorrido. Ela não poupou nada, incluindo a sua própria falha em investigar mais a fundo antes de demitir Daniel Mercer. Ela confiou na pessoa errada, acreditou em documentos sem questionar a sua origem, priorizou a eficiência em detrimento da justiça, ofereceu a sua demissão se o conselho achasse que o seu julgamento havia sido comprometido. Eles recusaram por unanimidade. Vários membros mais tarde disseram-lhe em particular que a sua disposição em admitir o erro tinha, na verdade, aumentado a confiança deles na sua liderança. Mas Claire sabia que a aprovação do conselho não era suficiente. Havia uma dívida que não poderia ser paga com comunicados à imprensa ou cheques de indenização. Ela havia tirado algo de Daniel Mercer que nenhum gesto corporativo poderia restaurar. A reputação dele, a sua sensação de segurança, a crença da sua filha de que o mundo era justo. Ela redigiu uma carta pessoal. Depois a apagou porque as palavras pareciam vazias. Ela escreveu um e-mail, depois fechou a janela porque parecia covarde. Por fim, dirigiu-se ao local de construção onde Daniel agora trabalhava e esperou no carro por 3 horas, até que o turno dele terminasse às 18 horas. Ele saiu coberto de poeira, com as botas de trabalho cobertas de lama, parecendo mais tranquilo do que ela jamais o tinha visto na Whitmore. Vim pedir desculpas, disse ela quando ele se aproximou do carro. Um pedido de desculpas sincero, não do tipo corporativo. E para lhe oferecer o seu emprego de volta, qualquer cargo que você quiser, qualquer salário,
pagamento retroativo com juros, restauração completa dos benefícios. Daniel encostou-se na porta do carro dela, estudando o rosto dela da mesma forma que se estuda um mapa para um destino desconhecido. Por que agora? O que mudou? Porque finalmente fiz as perguntas certas. Porque uma menina de 7 anos me lembrou que mentir é a pior coisa. Porque descobri a verdade sobre quem realmente levou a borracha e não podia fingir que não sabia. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Em algum lugar do local, uma empilhadeira emitiu seu sinal de aviso. O sol do final da tarde projetava longas sombras sobre o terreno de cascalho. Os trabalhadores chamavam uns aos outros à distância. Vou pensar nisso, disse ele finalmente. Mas deve saber que se eu voltar, não será porque eu perdoei. Ainda não. Será porque a minha filha merece mais do que um pai que não consegue seguir em frente quando alguém lhe oferece uma oportunidade. Não foi absolvição, mas foi o começo de algo. Claire dirigiu para casa enquanto o sol se punha sobre Hartford, sentindo pela primeira vez em meses que talvez pudesse conviver com a mulher que via no espelho. A coletiva de imprensa foi realizada numa sexta-feira de manhã, no auditório principal da Whitmore Financial. Claire Ashworth estava no pódio, ladeada por membros do conselho e representantes do Departamento de Justiça. A sala estava lotada de jornalistas, analistas e funcionários que tinham ouvido rumores, mas queriam ver por si mesmos o que estava prestes a acontecer. Ela falou por 47 minutos sem anotações. Ela detalhou a fraude de Richard Thorne, a falsificação de provas, a demissão injusta de um funcionário inocente. Ela explicou como a empresa tinha falhado nos seus próprios padrões, como ela pessoalmente tinha falhado em exercer a devida diligência. Ela anunciou que Richard Thorne havia sido formalmente indiciado por 11 acusações federais e seria julgado no outono. Em seguida, ela mencionou o nome de Daniel Mercer. O Sr. Mercer era um funcionário dedicado que tentava fazer a coisa certa. Ele identificou riscos que outros ignoraram. Ele levantou preocupações que foram descartadas, e quando esses riscos se materializaram em perdas catastróficas, ele foi culpado por um desastre que tentou evitar. A voz de Claire permaneceu firme, mas as suas mãos agarravam o pódio. Em nome da Whitmore Financial, ofereço ao Sr. Mercer um pedido de desculpas completo e sem reservas. Estávamos errados. Eu estava errada e estamos empenhados em corrigir isso. Não apenas com uma compensação, mas com uma mudança real e duradoura na forma como esta empresa trata os seus funcionários. As câmaras dispararam. As perguntas surgiram. Durante tudo isso, Claire procurou pela sala até encontrar Daniel sentado na última fila com Sophie no colo. A menina observava com os olhos arregalados, provavelmente sem entender tudo, mas sentindo que algo importante estava a acontecer com o pai. Após a conferência, Daniel aproximou-se do pódio, onde Claire ainda respondia às perguntas dos repórteres. Ele esperou pacientemente até que ela terminasse com o último jornalista e então estendeu a mão. Era a primeira vez que eles se tocavam desde a noite em que ele consertou o carro dela na estrada. Obrigado, disse ele simplesmente. Não pela oferta de emprego ou pelo pagamento retroativo, mas por dizer a verdade publicamente na frente de todos. Isso é mais importante do que imagina. O que vai fazer agora? Daniel olhou para Sophie, que examinava com intensa curiosidade um microfone que alguém havia deixado no pódio. Decidi aceitar a sua oferta, mas não o mesmo cargo. Quero chefiar um novo departamento, proteção a denunciantes, defesa dos funcionários, garantindo que o que aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém. Claire acenou com a cabeça sem hesitar. Considere feito. E mais uma coisa, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei onde isto vai dar. Entre nós, quero dizer, não estou pronto para esquecer o que aconteceu, mas estou disposto a acreditar que as pessoas podem mudar. Estou disposto a dar uma oportunidade a isto. Era mais do que ela esperava. Era talvez mais do que ela merecia, mas era um começo. Daniel voltou para a Whitmore Financial na primeira segunda-feira de abril. O seu novo escritório ficava no 301º andar, um andar abaixo da suíte executiva. A placa na porta dizia Diretor de Defesa dos Funcionários, um cargo que não existia há 4 meses antes. Ele mesmo havia defendido o título, rejeitando qualquer coisa que tivesse vice-presidente ou sênior. Ele queria que os funcionários sentissem que podiam se aproximar dele sem intimidação. Ele queria ser acessível e abordável.
A transição não foi perfeita. Alguns colegas que o ignoraram durante a demissão agora procuravam-no com excessiva simpatia, a sua culpa manifestando-se como cordialidade exagerada. Outros evitavam-no completamente, incomodados com a lembrança de que não tinham feito nada quando um homem inocente foi levado para fora do prédio na véspera de Natal. Daniel aceitou ambas as reações com equanimidade. Ele não tinha voltado para obter a aprovação deles. Ele tinha voltado porque a sua filha merecia ver que a justiça era possível, que o errado podia ser corrigido, que o mundo não era tão corrompido como às vezes parecia. Claire viu-se inventando motivos para visitar o 301º andar, revisões orçamentárias que poderiam ter sido feitas por e-mail, questões políticas que os seus assistentes poderiam ter respondido, relatórios de progresso sobre iniciativas que estavam a decorrer exatamente como planejado. Cada vez que ela parava no escritório de Daniel, conversavam por alguns minutos sobre o trabalho, sobre Sophie, sobre nada em particular. As conversas ficavam cada vez mais longas. Sophie, por sua vez, decidiu que Claire não era mais a senhora do carro ou a senhora triste, mas simplesmente Claire. Ela convidou Claire para a exposição de arte da escola e lhe deu uma pintura em aquarela de uma casa muito torta. "É a sua casa", explicou Sophie. "Fiz em amarelo porque você parece uma pessoa amarela. Isso significa feliz, mas também um pouco assustada às vezes." Claire pendurou a pintura no seu escritório ao lado dos seus diplomas de Stanford e da sua fotografia com o governador. O julgamento de Thorne terminou em setembro com um veredicto de culpado em 9 das 11 acusações. Richard recebeu 12 anos de prisão federal e foi condenado a pagar a restituição total pelas perdas de Henderson. Claire assistiu ao veredicto na televisão do seu escritório com Daniel ao seu lado. Nenhum dos dois falou enquanto o juiz pronunciava a sentença. Não houve comemoração, nem vingança, apenas um reconhecimento silencioso de que algo que estava errado agora estava finalmente corrigido. O outono chegou com aquele céu azul cristalino que torna a Nova Inglaterra suportável. Após a umidade do verão, Sophie começou o segundo ano na escola primária, a 3 quarteirões do apartamento deles. Daniel treinava o time de futebol dela nas manhãs de sábado, correndo pelo campo com tênis que já tinham visto dias melhores, comemorando cada gol como se fosse o ponto da vitória de uma partida de campeonato. Claire descobriu que gostava de ficar à beira do campo com os outros pais, torcendo pelos gols e distribuindo fatias de laranja no intervalo. Era uma versão de si mesma que ela nunca havia imaginado. Uma mulher de jeans e moletom do time, aprendendo a ficar quieta, a aprender que nem tudo precisava de ser otimizado, a aprender que alguns momentos eram valiosos precisamente porque não produziam nada além de alegria. A primeira vez que Daniel a beijou, estavam na cozinha dele, depois da festa de aniversário da Sophie. Havia balões por todo um lado. Balões cor-de-rosa e roxos flutuavam no teto. Migalhas de bolo cobriam a bancada. O eco de uma dúzia de crianças de 7 anos ainda ressoava nos seus ouvidos, juntamente com o caos alimentado por açúcar que só uma festa infantil pode produzir. Ele beijou-a gentilmente, quase timidamente, como se pedisse permissão, mesmo enquanto agia. Ela retribuiu o beijo com a certeza de alguém que passou meses a se perguntar se esse momento chegaria. "Eu não tinha certeza se você iria querer isso", disse ele depois. "Considerando tudo, eu também não tinha certeza", admitiu ela. "Mas aprendi que ter certeza não é o mesmo que estar certa. Às vezes, você só precisa arriscar e ver o que acontece." Sophie apareceu na porta com o rosto manchado de cobertura de chocolate. "Vocês já terminaram de ser melosos? Porque ainda tem bolo e eu quero mais um pedaço." Os três riram naquela cozinha iluminada, com a luz do entardecer entrando pelas janelas. Lá fora, as folhas estavam ficando em tons de âmbar e vermelho. Em breve, seria inverno novamente. Outro Natal se aproximava. Desta vez, Claire achava que as luzes teriam um significado diferente. Desta vez, ela não seria a mulher que assinava papéis numa sala de conferências fria. Ela seria outra pessoa completamente diferente, alguém que ainda estava a aprender a ser, uma mulher que cometeu erros terríveis e escolheu corrigi-los. Uma mulher que tinha aprendido que o poder não significava nada sem compaixão. Uma mulher que tinha encontrado no lugar mais improvável algo que se parecia muito com amor. Daniel pegou na sua mão. Sophie terminou o seu bolo. E o mundo, imperfeito, imprevisível e ocasionalmente cruel,
Continuou a girar em direção ao que quer que fosse que viesse.